Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um dia histórico, pois vamos iniciar o podcast KateCast. O meu nome é Kate, eu sou a host desse podcast e eu vou fazer uma breve apresentação sobre a minha pessoa. Acima de tudo, eu sou filha e serva de Deus, casada há 6 anos e muito feliz com meu marido Elvis. E profissionalmente eu sou advogada de gestores da saúde. E a ideia de iniciar esse projeto é justamente a gente trazer aqui nos bastidores conversas de pessoas que fazem acontecer. E para iniciar, eu não poderia pensar em outra pessoa senão alguém que fez uma grande parte da transformação e impactou a minha vida. Que é uma pessoa que, se vocês olharem lá no meu Instagram, na parte de destaques, menos 20 quilos, vocês vão entender que aqui tem um outro CPF. Ela é nutricionista, pós-graduada em nutrição esportiva, metabolismo e epigenética, é certificada internacionalmente em Lisboa, mentora de nutricionista, empresária no ramo da saúde, beleza e estética, proprietária e responsável do corpo clínico da Clínica Bonavita, com protocolos multidisciplinares que já mudaram a vida e composição corporal de milhares de pessoas, assim como a mim, inclusive. E ela é defensora do estilo de vida saudável com equilíbrio em qualquer lugar do mundo. É uma grande honra te receber, Viviane Bonavita. Oh, meu Deus, muito obrigada. Que apresentação mais linda. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Estou me sentindo extremamente honrada de ser sua primeira convidada do KateCast. KateCast. Eu achei lindo esse nome, eu amei. Né? Não, eu amei, achei que combinou super. Chique, lugar lindo, ai, amei. Bom, você tá arrasando. Que Deus abençoe demais esse projeto. Amém. Que eu tenho certeza que será grande, assim como você, maravilhosa. Amém. E obrigada pelo convite. Me senti honrada, doutora. de verdade, com esse convite de estar aqui hoje. Estou muito feliz. Que honra, viu? E para iniciar, já que a gente está falando sobre liderança de gestores da saúde, a doutora Viviane, ela teve uma fase de técnica. Hoje, claramente, você é empresária, você tem um papel de técnico na sua atuação, mas como que foi essa transição de sair da Nutri e passar a ser a empresária da Clínica Bonavita e também na vida de outras pessoas? Kate, eu vou te falar que foi um desafio, tá? Um desafio muito grande, porque assim, na verdade, quando eu comecei a cursar nutrição, o meu propósito era o que é até hoje, né? Que era mudar vidas, promover saúde, transformar, né? Em relação à qualidade de vida das pessoas e poder ser instrumento mesmo na vida dessas pessoas. E na verdade, eu não tinha dimensão do quanto que eu precisaria me tornar empresária. E eu queria que fosse realmente algo grandioso, que eu pudesse atingir muitas pessoas, mas eu não sabia ainda como fazer isso. E deixar de ser só nutricionista para ser empresária, né, de uma clínica onde tem vários setores e que a gente precisa passar por todos eles sendo um líder, né, é uma parte muito desafiadora. E você esteve comigo em grande parte, né? Dessa jornada, desses processos que não são fáceis, são desafiadores, mas eu tive que virar chaves a todo tempo. Passei por muitas provações, passei por muitos desafios. Eu falo que hoje, quando eu olho para trás, assim, e se eu pudesse falar qual é a parte mais desafiadora, é lidar com pessoas. Nossa, né? Com certeza. É muito desafiador, porque o relacionamento interpessoal numa base é fácil. Isso é tranquilo, a gente lidar com as pessoas, de ter uma boa relação, de ser uma pessoa agradável, ter pessoas boas à sua volta. Isso parece difícil, mas não é o mais difícil. O mais difícil é lidar com as pessoas no dia a dia, lidando com financeiro, com ego, com negócios, com trabalho, né? E quando a gente fala de valor, né, de negócio, muitas pessoas, infelizmente, são compradas pelo resultado. Então, acho que o maior desafio, assim, e que eu precisei realmente virar uma chavinha de não posso ser só nutricionista, eu preciso ter uma mente empreendedora, eu preciso ter uma mente de líder, eu preciso ter uma estrutura, né, por trás da Viviane, quando eu passei por
provações, né? E que eu precisei ressignificar muita coisa. Quando eu falo de provações, às vezes, né, as pessoas ouvem assim, não entendem muito bem. Mas eu acho que todo líder já passou por dificuldades com pessoas, já foi deixado para trás, já foi passado para trás, já confiou demais, né, em pessoas que, nossa, entrego tudo aqui, entrego o meu trabalho, entrego essa parte da minha empresa. E aí, na verdade, quando você menos espera, você tem um retorno que na verdade, não era aquilo que você confiava, né? Sim. Confiava muito de olhos fechados, assim, quando vê é uma coisa completamente uma utopia. E a gente é passado para trás, a gente aprende com isso, são muitas lições. E aí, a gente começa a enxergar que se a gente não tiver cabeça de líder, se a gente não tiver ali em todas as áreas dentro da empresa, a gente acaba perdendo muito desse processo e não evolui. E sabe o que é engraçado, doutora? Você falou que começou a nutrição já com esse pensamento, você já tinha um propósito. Por exemplo, na minha carreira, hoje sendo advogada, inclusive a Clínica Bonavita, ela fez parte desse processo também. Eu estou entendendo o meu propósito enquanto eu estou fazendo. Você já iniciou sabendo o que você queria. E a sua questão da gestão e pensar como líder, ela foi vindo você fazendo. Você foi tendo essa convicção também de que você precisava se tornar líder fazendo, assumindo. Então, você assumiu um cargo como técnica, mas durante essas fases, a gente viu muitos bastidores lá na clínica. Eu sei da sua preocupação. Você falava muito sobre a importância de processos, o quanto você queria ver as coisas rodando. A gente precisa de pessoas para que as coisas rodem. Total. E se essas pessoas não cooperam, não tenham o mesmo propósito, as mesmas convicções, então a gente acaba pegando o nosso negócio com uma ideia e trazendo outras pessoas que têm outras expectativas. Você falou de ego, você falou de pessoas que você confiava e não te trouxe o resultado que você esperava, mas talvez ela não tinha propósito. Você acha que hoje pensar nessa base, né, da sua clínica, como a clínica tá? Hoje você consegue pensar, essa pessoa que eu vou trazer aqui para a clínica, será que ela tem o mesmo intuito que eu? Quando você começou, você tinha esse pensamento, doutora? Não tinha. Não. Isso era algo que eu não tinha. Eu tinha a visão do meu propósito como profissional, nutricionista, mas não como empresária. Que, na verdade, no início, como autônoma, né? Tá. Eu não tinha a visão do macro, eu tinha a visão do que eu queria atingir. Então, o meu propósito como profissional, eu sabia qual era. Mas eu entendi e aprendi durante a jornada, durante o processo, a ser uma líder. Então, eu precisei aprender. E digo mais, eu ainda aprendo. Ainda aprende. Todos os dias. De verdade. Porque, assim, a gente nunca tá pronto para tudo. E, querendo ou não, essa parte de gestão é algo que ainda pega muito para mim. Porque não tem como eu ser somente nutricionista hoje dentro da clínica. Então, além de atender, eu preciso também gerir, também criar estratégias de marketing, de divulgação, de expansão do negócio. Eu preciso estar atenta ao financeiro. Então, eu tenho que me dividir em todos os setores. Você precisa ter essa visão macro do seu negócio, né? Isso eu aprendi durante o processo. Na verdade, aprendo todos os dias. Mas não, eu não tinha essa ideia inicial. E foi realmente a jornada que foi me moldando para a realidade. Para a realidade. E assim, é uma grande lição quando você fala que a jornada foi te moldando para a realidade. Porque, por exemplo, pessoas que estão iniciando, eu sei que a doutora é mentora de nutricionistas, eu acredito que deve perceber isso em quem está começando. Elas, me corrija, mas elas vão atrás de você, olham hoje o seu sucesso, olham hoje os seus resultados e elas querem aqueles resultados. E aí, algumas preferem ter um mentor porque eles querem pular de alguma forma algumas etapas desafiadoras, erros que a gente comete, você não quer que eles cometam, né? Fala, olha, eu fui nesse caminho, eu não quero que você erre. Mas ainda assim, eu acredito que essas pessoas, elas precisam entender que a jornada ela é importante. Ainda que a gente queira entregar uma receita de bolo para esses profissionais, hoje que você auxilia, essa percepção, eu preciso passar por essas situações. Óbvio que a gente vai querer cortar os caminhos para que não tenha aquelas situações mais desagradáveis, mas a jornada nos molda. Total. E, na verdade, eu comecei com um projeto de mentoria justamente
pela dificuldade que eu tive enquanto eu era graduanda em solucionar os meus problemas em relação à parte administrativa do negócio como um todo, mesmo quando eu era autônoma. Eu não tinha uma empresa, eu só era profissional liberal, atendia os meus pacientes dentro de um consultório. E eu tinha muita dificuldade porque eu não tinha pessoas que ensinavam o processo. O caminho, a jornada não existia. Não tinha. Eu comecei na nutrição em 2013. Nossa. E desde então, eu buscava por isso. Por informações, por cursos, por workshops, mentores que pudessem realmente pegar na minha mão e me ajudar. Falar, esse aqui é o caminho, vamos pular algumas etapas, vem que eu te ajudo. E não existia. Por mais que eu quisesse pagar por isso, por esse serviço, o serviço não existia. Então, eu tive muita dificuldade em encontrar alguém para ajudar no meio do processo da jornada. Então, decidi que eu posso também ser veículo disso, eu posso contribuir, né, com outros profissionais, com graduandos, porque eu gosto muito quando o profissional, na verdade ainda não profissional, né, está na graduação, está cursando a nutrição, já pensa no futuro. Então, às vezes a pessoa já tem uma mente empreendedora, já pensa que a minha ideia é atender pacientes, é criar meu próprio negócio, minha própria gestão e ter a minha própria clínica. Só que o que eu faço? A pessoa já busca isso durante a graduação, porque daí quando ela termina, ela já está formada, ela já está apta para realmente entrar no jogo, né? E muitas pessoas não olham para isso, muitas pessoas esperam finalizar e aí depois falam, e agora? É assim mesmo. Não é assim. Eu falei, e agora? Assim. O que eu faço? Me sinto perdida. Mas hoje em dia... Quantos anos são de nutrição? São 4 anos. 4 então, anos. Seria um 5º ano. É que assim, na verdade, a minha faculdade... A carga horária seria para 5 anos, só que eu tinha aula de segunda a sábado, né? Então, aí torna-se 4 anos, mas acredito que atualmente são 4 anos também. Então, era uma jornada intensa, assídua, assim, bem árdua, mas torna-se o 5º ano. O 5º ano. Torna-se o 5º ano. Quando você está mentorando essas pessoas, qual é o erro mais comum que você percebe quando elas estão iniciando a carreira e você já pode corrigir logo de início? Hoje em dia, as minhas mentorias são mentorias VIP, né? Eu não faço mais mentoria em grandes grupos, justamente por isso. Porque eu sinto que cada pessoa, cada profissional está em um pé. Não adianta eu pegar todo mundo, colocar dentro de uma sala e querer ensinar todo mundo processos que, às vezes, um já passou por isso, o outro ainda está, né, 3 casas para trás. Então, eu gosto muito, primeiro de tudo, entender em que processo que a pessoa tá. Mas a maioria erra no ponto de não saber quem ela é. Nossa. Você acredita? Isso faz muito sentido. Faz muito, porque a pessoa não sabe a identidade. Ela ainda não se encontrou. Ela não sabe quem ela é, ela não sabe para que ela veio ao mundo, qual é o propósito dela. Então, ela ainda não descobriu isso. Ela só é técnica, né? Nossa, isso faz tanto sentido porque na minha carreira eu também tive essa percepção. Eu falei, gente, eu não sou advogada. E hoje, assim, por exemplo, eu tô aqui conversando com você. A nossa relação, ela me traz muito isso. Não é só a advogada da Viviane Bonavita. Ela é uma pessoa, ela tem propósito. Hoje eu sei claramente quais são os seus propósitos. E é muito além. E eu acho que o nutricionista, quando ele pega um paciente apenas pensando, eu vou mudar a composição corporal daquela pessoa, não é isso. Por exemplo, você mudou a minha vida. E eu não tô aqui fazendo propaganda. Você foi minha primeira nutricionista. Eu sei que tem a parte do paciente, a gente tem lá a nossa responsabilidade. Inclusive, gente, eu vou compartilhar até uma situação que eu passei com ela. Quando eu já, acho que eu fiquei com você uns 2 anos, né, de acompanhamento. E no final desse acompanhamento eu já era um outro ser humano. Vocês vão ver, olhem esses destaques. E eu lembro... Vale a pena, viu, gente? Vale a pena. Assistam esses destaques, porque, olha, a Kate era uma pessoa antes e uma pessoa depois da Bonavita. Da Bonavita. Isso de fato. E que bom, me sinto honrada por isso. Eu sou a prova do seu método, doutora. E aí eu lembro que eu fiz um story e eu coloquei as pessoas que me auxiliaram. A gente tinha um médico lá também que auxiliou, um personal
a minha psicóloga, coloquei o nome de todo mundo agradecendo. E aí, ela me falou assim, você colocou o nome de todo mundo, só que você não colocou a primeira pessoa. Você. E isso me deu um senso de autorresponsabilidade tão grande, porque isso não é só na composição corporal, igual essas nutricionistas que eu acho que você mentora, que acho que elas acham que é só isso. Não é. Você mudou a minha vida e isso impactou diretamente a minha carreira. E isso vai até com uma outra pergunta que eu quero até te falar. Eu sei que você também foi ex-atleta de natação. Sim, foi isso mesmo? Isso mesmo, uhum. Quanto tempo, doutora? Eu fui. Olha, eu falo que a minha carreira na natação foi voo de galinha. Mas foi o tempo suficiente para roubar a minha infância inteira. Nossa, então desde... eu comecei com 6 anos, com 9 eu já era federada pelo Corinthians, um clube grande. E fiquei até uns 13 anos, depois fiquei um pouco mais amador, não como profissional mesmo. E daí eu parei de nadar mesmo com uns 17 anos, mas nunca abandonei o esporte. Mas eu falo de roubar, é uma brincadeira. O esporte me engrandece muito e eu sou muito grata por tudo que o esporte fez. Até desculpa que eu continuei não, aí falando. Justamente, você desde criança, então? Desde neném? Criança. Desde criança, começou. E eu falo disso porque, assim, o fato de eu ter tido esse processo contigo na parte de nutrição e eu ter tido outros profissionais me acompanhando também, eu tive uma mudança física. Mas essa mudança física, ela me fez mudar como pessoa. Isso impacta em tudo, né? É isso que eu ia te perguntar. Essa mentalidade de ex-atleta, hoje você tem uma rotina também que ainda segue isso. Ela treina a gente todos os dias, maravilhosa. Ela tem um estilo de vida e ela trouxe esse estilo de vida também na minha vida. E isso me transformou. De certa forma, isso acabou te influenciando nos negócios também. Influencia. E muito, né? Influencia muito. A mente do atleta tá preparado para tudo. Eu falo que quem já foi atleta na vida tá preparado para a vida realmente nua e crua. Porque você aprende a perder, você aprende a ganhar, você aprende que durante os momentos de adversidades é onde você mais cresce, os momentos de dificuldade é onde você vai tirar o teu melhor proveito numa prova, seja o teu melhor tempo. Isso a gente leva para a vida, a gente aplica na vida, né? Perfeito. Porque é no momento de guerra, no momento de batalha, no momento que você tá passando por todas as provações, assim, que você não encontra mais luz no final do túnel, você fala, não, eu vou vir mais forte, eu vou me desafiar, porque eu sei que isso aqui é só o meio da minha jornada, e quando eu chegar lá, eu vou poder dizer que isso tudo só me fortaleceu e não me parou. E essa é a mente do atleta. Então, eu vejo que o esporte mudou a minha vida. Mudou a minha vida mesmo. E hoje eu sou extremamente grata e eu não me arrependo nenhuma vírgula de ter perdido, que eu falo entre muitas aspas, a infância e a adolescência. Isso para mim foi, na verdade, engrandecedor. Eu sou extremamente grata e até aos meus pais, né, por terem me incentivado tanto no processo, na jornada. E eu só saí realmente porque eu já tinha um propósito de quem eu queria ser, do que eu queria fazer e a forma que eu gostaria de impactar outras vidas. Mas o esporte criou realmente uma casca, um escudo para que eu me tornasse forte para todas as adversidades, para que nenhum problema fosse problema realmente e que me parasse, né, em relação aos meus planos, aos meus objetivos e para que eu alcançasse as promessas de Deus para minha vida, porque eu acredito muito nisso. Amém, doutora. Nossa, eu fico até emocionada, impactada, porque durante esse processo que eu tive contigo, eu tô falando como paciente, viu? Eu lembro que eu falei até com a minha psicóloga, nossa, por que eu não fiz isso antes? E eu lembro que eu martirizava muito a Kate antes da Bonavita. Eu martirizava, eu não pensava que o processo que eu já estava vivendo desde antes, eu não tinha essa visão que você tem hoje, de que ainda nas dificuldades teve um ensinamento. Eu tive que aprender
que aquela Kate, ela também fez parte dessa jornada e eu tenho que ser muito grata por ela, porque foi ela que me trouxe até aqui. E essa sua percepção de você ter tido desde a infância, eu acho que talvez te influenciou também a você ter entrado na nutrição com um propósito. Sim. Eu acho que isso foi uma grande influência também, né? Agora pensando. Total. O esporte me motiva, né? Eu, até hoje, eu nunca parei. Eu não lembro uma fase da minha vida que eu não estava inserida em algum esporte. Então, eu pratico vários esportes no dia a dia, assim. Me fale alguns. Eu falo. Bom, assim, dos extremos, né? Eu gosto de absolutamente tudo. Extremo. Onde você me jogar, eu vou. Então, é desde um box até um esqui, sei lá, sabe? Então, eu gosto de esquiar, eu gosto de andar de wakeboard, eu gosto de box, treino musculação todos os dias, eu gosto de hot yoga. Então, assim... Vocês estão vendo, né? Eu gosto do esporte, no geral. Então, nadei durante muitos anos na minha vida. Eu falo que hoje eu caio na água, pareço... sabe, gato quando cai na água? Ah, meu Deus! Acho que de tanto tempo que eu passei na água, hoje é uma coisa que eu evito, assim. Eu não nado atualmente. Mas é algo que também admiro muito, gosto. E se jogar é igual andar de bicicleta, né? Ninguém desaprende a nadar, então... eu desaprendi a andar de bicicleta. Não é possível. Você acredita que eu fui? Não é possível. Não é possível, mas eu desaprendi. Você foi essa pessoa? Eu sou meio estranha quando eu pego uma bicicleta, mas é por falta de prática mesmo. Você aí ficou anos nadando, acho que... eu acho que não perdi ainda, não sei. Vamos me jogar numa piscina qualquer dia desses pra a gente vê. Né? Mas de tudo, assim, gosto muito de atividade física, eu gosto muito do esporte, eu sou a maior defensora da atividade física. O corpo precisa estar em movimento o tempo inteiro. A gente não foi feito para ser sedentário, a gente não foi feito para ser parado, né? O nosso corpo foi feito para ter movimento, é para isso que a gente tem articulação, é para isso que a gente tem músculos, ligamentos, a gente precisa se movimentar. A gente tem um hábito, né, hoje em dia, de querer olhar só pro resultado, muitas vezes financeiro. Então, as pessoas trabalham demais e não pensam em se cuidar. E cuidar de si é a base. A gente estava falando justamente disso, da identidade, de identificar isso, de saber quem você é, de saber os seus propósitos. E quando a gente sabe de tudo isso, a gente sabe que a pessoa mais importante da nossa vida somos nós mesmos. Se eu não cuido de mim, eu não consigo cuidar de absolutamente ninguém. Não consigo cuidar da minha família, eu não consigo cuidar dos meus pacientes, eu não consigo cuidar dos meus amigos, de quem está à minha volta. Verdade. Então, isso não faz sentido. Se eu não cuido de mim, eu não cuido de mais ninguém. Isso, inclusive, é bíblico. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas se você não se ama, não vai amar esse próximo, não vai conseguir dar esse amor, esse cuidado. Você falou uns termos técnicos agora em relação a... Não foi nem tão técnico assim. Mas ligamentos, musculação. Eu falei o currículo da Viviane. Ela tem a parte de epigenética. Inclusive, vou iniciar um acompanhamento novo com ela. Que é eu fiquei sabendo disso. Fiquei sabendo. A doutora Kate está no protocolo de disbiose. Falei, uau! Exato. Porque eu sinto... A gente vai entendendo um pouquinho desse universo e a gente vai priorizando nós. Porque eu não me colocava como prioridade enquanto pessoa. E sim... as outras pessoas, né? Os meus clientes, a minha família. Só que eu ia me perdendo e aí eu não conseguia dar atenção para ninguém. O que ela falou é muito real e é muito verdade. E aí eu tô percebendo que tem coisas que eu preciso investigar. Então a gente vai subindo de fases, viu, pessoas? Vocês mudam o estilo de vida, aí mudou o estilo de vida. E aí vocês percebem que o corpo, ele é funcional. E se ele tá estranho, inclusive antes da gente começar aqui, ela tava conversando comigo que tava com... sentiu uma dor de cabeça e depois percebeu que na verdade era dor de dente porque ela se conhece. Mas quando você percebe que o seu corpo é funcional, que não é normal você sentir sono no final do dia, eu sentia isso muito, que não é normal você estar sempre indisposto, não é normal você ficar mal-humorado de manhã e à noite ficar super ativo, porque eu também tinha uma rotina bem esquisita. Eu achava que eu era uma pessoa noturna e na verdade eu tinha um problema, é o ciclo circadiano, né? É ciclo circadiano? Ciclo circadiano. Ciclo circadiano que fala. Isso, tá certinho. Tá certo, você já né? tá sabendo de absolutamente tudo. Com ela. E aí, quando a gente consegue se conhecer, a gente percebe que tem que investigar outras coisas. Então, eu tô iniciando agora um novo protocolo, que é a disbiose, e eu queria que você falasse um pouquinho até isso para as pessoas, porque eu acho que isso também é uma coisa que muda vidas,
tanto da desbiose quanto da epigenética, Sim. né? Porque eu acho que é uma especialidade muito específica e eu acho que isso realmente transforma por inteiro a vida de uma pessoa. É verdade, Kate. Eu sempre vou... Para tudo que eu faço, eu não gosto de mais do mesmo, né? A gente falou muito sobre início de carreira, liderança e de como que é ser nutricionista, como que é ser gestora, qual que é, a diferença, né, entre uma coisa e outra, como é que é iniciar na nutrição, seguir a carreira. Então, assim, desde o princípio que eu falei para você que o meu propósito era ajudar pessoas, eu queria entender qual que seria o caminho certo para isso. E aí eu fiz várias especializações. Comecei com essa parte mais estética, com essa questão de atividade física. Então, me especializei tanto aqui no Brasil quanto fora em relação à nutrição esportiva. Só que é uma área que já está bastante saturada, tem bastante gente falando disso. E eu vejo que tem pouca gente olhando lá para as bases. Base, sempre. Bases. E quando a gente fala de nutrição epigenética e de modulação, né, intestinal, a gente fala de absolutamente saúde. E quando a gente fala de saúde em relação à qualidade de vida, à disposição, energia, a redução de estresse, de ansiedade, a controle, né? De entender um pouco mais o teu corpo, entender como que teu corpo responde, saber aquilo que você pode fazer ou aquilo que você não pode, que teu corpo não vai ter bons resultados em relação às suas estratégias, seja nutricional, seja de escolha, seja alimentares ou o ambiente que você está inserido, né? Quando a gente fala de reprogramação epigenética, a gente vai lá na base, vai lá no nosso DNA, no gene. Então, a gente entende todas as nossas características para aí sim aplicar uma estratégia específica de alimentação, de suplementação, porque somos seres únicos e individuais. Ninguém é igual a ninguém. Né? Então, ninguém tem a mesma característica genética de alguém. Pode ser irmão, pode ser tio, pai, mãe. Gêmeos. Né? Então, cada um tem a tua característica genética. E isso, quando a gente entende, a gente sabe exatamente para qual caminho seguir, qual estratégia, qual tipo de alimentação te favorece, qual tipo de alimentação te prejudica. Então, quais são as suas predisposições a doenças, quais são as suas predisposições a características individuais para metabolização, né, de ativos. Então, isso a gente consegue entender com exame específico, né? Então a gente faz teste genético com características, polimorfismos que a gente fala, para conseguir entender qual estratégia que é ideal para você. E eu tenho também me aprofundado muito nesse tema de intestino. Disbiose. Por quê? Está muito associado com diversas doenças e a gente nem imagina. Fiquei sabendo que, inclusive, gente, doenças psicológicas, né? Isso eu fiquei impactada. Você ficou chocada? Eu fiquei muito. Eu falei, como pode o intestino estar ligado com o cérebro? Mas ele é o nosso segundo cérebro, né, que falam. Perfeito, exatamente. O intestino é o nosso segundo cérebro real. Não é mito. Porque às vezes algumas coisas a gente ouve falar, né? E aí fala, não, isso é balela. Mas não, o intestino é realmente um segundo cérebro. Tudo passa por ele. Então pensa, tudo que a gente come passa pelo intestino e é absorvido no intestino. Então, se a gente pensar em nutrientes, grande parte dos nutrientes são absorvidos em nível intestinal. Então, se eu não tenho uma boa barreira protetora, eu não tenho camada de muco para proteção desse intestino, ou seja, eu tenho mais permeabilidade intestinal, mais inflamação, eu acabo deixando passar muitos desses nutrientes, eu tenho mais carências, deficiências nutricionais, o que isso faz com que a gente tenha cabelo mais fraco, unha mais fraca, a gente tenha mais irritabilidade, aumento do nível de cortisol, estresse, ansiedade. Uma coisa que muita gente não associa, mas lesões cutâneas. Tem gente que tem manchinhas pelo corpo, tem coceiras, bolinhas, e não tem a mínima noção de que isso está relacionado à saúde intestinal. Então, tem muita coisa que a gente pode mudar e melhorar cuidando do intestino. Já viu algum resultado de pacientes suas que chegou com uma queixa e não imaginava que era essa questão do intestino? Tem algum exemplo até para dar? Muitos. Muitos.
tenho, não vou falar nome nem nada, sim. né? Mas eu tenho o caso de paciente que chega e fala assim, Viviane, eu já tentei de tudo. Você é a minha última esperança. Eu não consigo emagrecer, eu não consigo desinchar, eu não consigo entender o que acontece comigo. Por quê? Eu treino muito, eu me alimento super bem, a minha alimentação é limpa, eu como saudável, eu faço escolhas dos alimentos, eu tento fazer tudo certo, mas parece que nada dá resultado. Nossa, eu já ouvi isso muito de amigas. E tá ligado também, né? Uhum. E às vezes a gente até pensa, será? Você já pensou isso? Será Total, que você tá seguindo total. mesmo? E aí, o que a gente faz nesse caso? Começa a entender os sinais e sintomas. Eu brinco que os meus pacientes vão em consulta e aí eu pergunto até de unha encravada. Aí eles olham e falam, será que eu vim na nutricionista mesmo? O que eu tô fazendo aqui que essa doida tá me fazendo tanta pergunta Você já desse... me perguntou de pé gelado, inclusive. Eu pensei isso também. Eu pergunto absolutamente tudo. Ó, se você é meu paciente, você sabe que eu pergunto até do fio do cabelo até a unha do pé. Porque tudo faz sentido, tudo está relacionado. Todas as nossas queixas, sinais e sintomas estão relacionados com aquilo que a gente tem para melhorar. Então, se eu fechar os olhos para outros sinais e sintomas que não têm a ver com a alimentação, as pessoas acham que na verdade não tem a ver, mas está totalmente relacionado. Eu não consigo solucionar o problema, a queixa principal desse indivíduo. Então, nesse caso, que a pessoa tenta de tudo, treina super bem todos os dias, às vezes mais de uma sessão de treino por dia, se alimenta super bem e não vê resultado. Quando ela vê, o problema é inflamação. E não déficit calórico, porque as pessoas pensam muito que para emagrecimento eu preciso de um déficit calórico. O que é isso? Comer menos calorias, né? Comer na teoria menos do que o que se gasta. Preciso gastar mais calorias, ou seja, treinar muito mais e comer menos. Esse déficit no balanço faz com que você perca peso. É uma mentira? Não, é uma realidade. Mas se eu tenho um processo inflamatório instalado, o processo inflamatório segura todos os resultados. Você pode estar em déficit calórico, você pode estar treinando super bem, você pode estar comendo, fazendo boas escolhas alimentares. Se você está inflamado, nada funciona. E às vezes você precisa de um período, um processo, né, de detoxificação com estratégias específicas antioxidantes, anti-inflamatória, para que seu corpo entenda que o sinal de inflamação precisa ser reduzido. E mais, você precisa olhar para a saúde intestinal. Às vezes você tem uma alimentação durante anos desequilibrada, comendo alimentos processados, industrializados, excesso de gordura, e o seu intestino entra em estado de disbiose, ou seja, desequilíbrio das bactérias intestinais, causando uma inflamação intestinal e aumentando a permeabilidade intestinal. E aí, do nada, você resolve fazer uma dieta radical. Eu tô refletindo aqui. Que você tá refletindo. Aí do nada você decide fazer uma dieta radical. Absolutamente tudo, faz um déficit calórico e espera os resultados. Não vai acontecer. Você precisa primeiro cuidar da sua saúde intestinal, diminuir a inflamação, para que depois todas as estratégias de alimentação e atividade física que você colocar em prática façam sentido e tenha resultado. Uau! E eu tô pensando aqui, as pessoas, elas têm pressa, né? São pra esses imediatistas. resultados. E eu sei porque eu tenho amigas e eu também já fui essa pessoa. Mas ainda bem que quando eu comecei a passar contigo, eu já estava por um grande processo psicológico aqui. Uma psicóloga estava já trabalhando em mim em relação à pressa. Tanto que os meus resultados saíram depois de 2 anos. E permanecem. Ainda que eu tenha altos e baixos. Eu tô numa rotina maluca esses dias. Mas o estilo de vida, as boas escolhas me auxiliam. E eu lembro que você começou comigo com uma parte pedindo a desinflamação. Porque eu vinha de anos, né? Com esse estilo de vida. Mas assim, falando de tempo. Porque as pessoas, elas vão querer saber. Não adianta. Para desinflamar, tem um período específico? Vai variar? Varia um pouco. Tá. Mas na teoria e na prática, Por que eu falo que na teoria e na prática, né? Porque na teoria é uma coisa, se você colocar em prática as estratégias corretamente, isso vai acontecer. Se você colocar parte das estratégias em prática, óbvio que isso vai demorar um pouquinho mais de tempo. Mas eu tenho uma boa notícia. Quando a gente consegue colocar todas as estratégias para redução de inflamação em prática, no primeiro mês você já começa a ver diferença. Um mês.
Em um mês. Em um mês você já começa a ver diferença. O que não adianta é você fechar os olhos para o processo inflamatório e olhar só para os resultados, contar calorias. Peso na balança, exatamente. Subindo. Se olhar só para calorias e olhar só para o seu peso na balança e não entender que você precisa primeiro desinflamar, olhar para sua saúde intestinal e olhar para dentro, nada acontece. Então a gente precisa entender se o intestino funciona direito, se o sono é bom, se tem um sono regulado. Sono, gente, sono. Outra coisa que eu tive a aprender. É muito importante. Um sono de qualidade determina o processo de emagrecimento. Ninguém pensa nisso. Ninguém imagina que dormir bem está relacionado com o processo de emagrecimento saudável. Vocês que gostam de madrugar, mexendo no celular ou trabalhando, eu tive que aprender as duras com isso também, porque eu já madruguei. Pra você ter ideia, eu já trabalhei das 6 da noite até as 6 da manhã. Isso era uma coisa muito comum. E eu achava isso normal. Não imaginava o quanto estava me impactando. E você já falou muito sobre sono comigo, muito mesmo. Então hoje eu dou uma grande prioridade, mas eu acho que eu deveria dormir mais. Tem uma média, assim, de sono para mulher e para homem? Tem. Na verdade, os estudos mostram que minimamente 6 horas de sono é o que a gente precisa para conseguir descansar realmente o corpo físico e mental, para que no outro dia a gente tenha um rendimento sobre isso. Mas a verdade é que a característica é muito individual, como para tudo, né? Tem gente que vai ficar super bem com 6 horas de sono, mas tem gente que precisa de 8. Então, entre 6 e 8 horas é o número, né, bom aí para uma boa qualidade de sono. Mais do que isso, também não é indicado, porque senão a gente fica mais cansado, parece que acorda com mais indisposição. E o que, na verdade, a gente precisa é ter um sono de qualidade. Muitas vezes a gente se prende a horas de sono, mas se eu tenho, vamos falar em 8 horas de sono, que para mim, eu sei que funcionam 8 horas de sono, mas se eu falar em 8 horas de sono mal dormidas, é o mesmo que nada. É o mesmo que nada. Com uma baixa qualidade. Viviane, como eu sei que eu tenho um sono de boa qualidade ou não? Avalia pelo estado que você acorda. Se você acordar cansado, querendo desligar o soneca ali do celular o tempo todo, meu Deus, tenho que acordar, não quero, aquela preguiça matinal, isso já mostra que a sua qualidade do sono não tá boa. Se você acorda com muita disposição, energia, bora, vamos viver, vamos trabalhar, isso sim mostra que você teve uma boa qualidade do sono e isso sim é o natural. Entendi. A gente tem que ser assim. Entendi. Tem que ter muita energia na parte da manhã e à noite a gente já tem que se preparar para descansar, para ter um sono de boa qualidade efetivamente. Por isso que a gente tem que buscar fazer mais atividade física ou atividades que despertam o nosso corpo na parte da manhã. E evitar à noite, para que não fique muito agitado, para que a gente não estimule cortisol no período errado. Então é muito detalhe. E a rotina do brasileiro ela é meio complicado, né? Porque muitas pessoas se queixam para levantar, porque acham que é normal. E à noite eles estão mais agitados por conta de ter essa questão do ciclo circadiano, essa rotina que não é tão ativa, então muito sedentário. Aí chega o final do dia, quer fazer alguma coisa, o corpo tá querendo fazer alguma coisa, enfim. Isso influencia muito. Tão bom esse nosso bate-papo, eu sempre aprendo tanto contigo, mais tanto. Mas a gente já tá indo pro final. Se a gente continuasse aqui falando, gente, e a Viviane, ela é uma enciclopédia, vocês estão percebendo? Ela se fala, ela entra aqui. A gente falaria até amanhã facilmente. Falaria, com certeza. Mas se vocês quiserem saber um pouquinho sobre a doutora Viviane, o trabalho dela, que ela faz, acompanhe ela nas redes sociais. Qual é o seu Instagram, doutora? É Vi Bonavita Nutri. Vi Bonavita Nutri. A gente vai fazer um bate-bola rapidinho pra gente fechar, tá bom? Um hábito inegociável na sua rotina. Atividade física. Eu ia falar raspar a língua. Muito bom. É que eu sou sua seguidora também. Não, tá bom. Mas eu abro mão de raspar a língua pela atividade física. Mas eu não abro mão de raspar a língua todos os dias também. Então pode ser um hábito também negociável. Muito bom. Bem lembrado. Perfeito. Isso era pra ser essa daí é só quem é seguidora de muito tempo, né? Quem acompanha há bastante tempo vai saber. Era a primeira coisa que ela faz no dia. Um livro ou referência de liderança de negócios.
Olha, eu gosto muito de Napoleão Hill. Não sei se você Também gosto. conhece, mas Conheço. assim, pra mim, todos os livros... Faz a gente ter uma ruptura É, de muitas coisas. muito. Por mais que seja de autoconhecimento, uma coisa mais pessoal, mas leva isso pro negócio, leva isso pra carreira e não tem como. Eu acho que eu já li a maioria, né, dos livros e gosto de todos. Se eu pudesse falar um, Quem Pensa Enriquece. Perfeito. O que é sucesso pra você? Cara, eu sei que é um bate-bola para responder de Eu bate-pronto. também imagino, mas é tão profundo. Mas né? é profunda. Essa pergunta é muito profunda. Só que sucesso para mim nada mais é do que seguir com um propósito. Eu acho que tudo leva a isso. Se eu não tiver Deus acima de tudo na minha vida, para mim eu não tenho absolutamente nada. Eu posso ser a pessoa mais rica do mundo, eu posso ser a pessoa mais estruturada, posso ter tudo que eu quiser, mas se eu não tiver ele, para mim nada basta, sabe? E a cada dia mais eu enxergo isso. Então, seguir os propósitos de Deus para minha vida é o que é sucesso para mim. Maravilhosa. Uma frase que define o seu momento atual. Uau! Olha, agora, pensando aqui e pensando em tudo que aconteceu, né, nos últimos meses da minha vida, eu acho que a frase que eu definiria, assim, é: não tenha medo do novo começo ou do recomeço. Talvez você goste mais da sua nova história. Ai, que lindo, eu amei. A gente encerra com essa frase. Eu até me arrepiei. Porque estamos vivendo isso, Muito né, doutora? obrigada. Obrigada por estar aqui. Foi uma honra te receber, iniciar esse projeto contigo. Gente, sigam a doutora Bonavita. Vocês vão entender o que essa mulher significa. E muito obrigada.